As evacuações do Irã continuam com centenas de pessoas cruzando para o Azerbaijão a cada dia. Por anos, Rússia, Irã e China estabeleceram alianças militares e parcerias de defesa como nações amigas. No entanto, essa aliança aparentemente sólida desmoronou em uma única noite. Agora, em vez de fornecer qualquer assistência militar, Putin e Xi estão urgentemente evacuando todo o seu pessoal designado para posições-chave no Irã. Somos na zona de guerra do Irã. A distância em linha reta até a fronteira com o Azerbaijão é de cerca de 300 quilômetros. Isso não é uma onda de medo. Isso é pura traição. Não apenas estão deixando-os à própria sorte, mas agora estão tirando sua maior carta na manga. Milhares de funcionários altamente qualificados chineses e russos que operam portos e instalações nucleares estão sendo evacuados. Os portões de fronteira do Azerbaijão estão lotados de chineses, russos e outros estrangeiros em pânico. Esta situação significa a aniquilação absoluta para o Irã. As pessoas estão ansiosas e em pânico. Está tentando chegar aos abrigos. Além disso, isso não é tudo. Ao abandonar o Irã, a China está imediatamente se voltando para o petróleo russo. Putin está esfregando as mãos nos bastidores. Vamos começar pela Rússia. O espaço aéreo do Irã está atualmente completamente fechado devido aos aviões de guerra. Na área marítima, há um bloqueio naval dos Estados Unidos. Restam apenas 2 rotas seguras para os estrangeiros fugirem do país, as fronteiras terrestres da Turquia e do Azerbaijão. O centro desse êxodo, e o ponto de maior congestionamento, é o histórico portão de fronteira de Astara, na fronteira Irã-Azerbaijão. Em circunstâncias normais, este portão é o coração do corredor de transporte norte-sul, um ponto de passagem econômico rotineiro para caminhões comerciais e comércio de mala entre os 2 países. No entanto, hoje Astara se tornou o principal corredor de evacuação para os aliados. De acordo com relatórios de campo da agência de reportagens com sede no Azerbaijão e da Euronews, apenas entre o dia 1º e o dia 10 de março, 2.097 pessoas de 69 países diferentes foram rapidamente evacuadas por este portão. No entanto, a composição demográfica desse número pinta um quadro muito mais sombrio do que uma evacuação civil rotineira. A grande maioria dos que estão saindo são especialistas em infraestrutura que gerenciam os projetos de refinaria e ferroviários da China no Irã, engenheiros seniores trabalhando nas instalações de energia da Rússia e pessoal das missões diplomáticas do Tajiquistão e do Paquistão. Em outras palavras, aqueles que cruzam a fronteira não são turistas, mas sim a elite intelectual que controla os interruptores digitais e logísticos do Irã. A situação não é diferente no eixo ocidental, não apenas no eixo norte. A travessia de Megri, com sua geografia desafiadora na fronteira com a Armênia, e especialmente os portões fronteiriços de Gurbulak e Kapaköy, que se abre para a Turquia, são outros pontos de pressão críticos da onda de evacuação. Para os oficiais chineses e russos, a Turquia serve como o centro de trânsito internacional mais estável, onde podem voar para seus próprios países com confiança. Esta é a onda de choque precursora de uma destruição maciça iminente e colapso total do sistema. Estou vindo de Teherã, e há muito caos na cidade. Muito de. Esta rede de relações que o regime tentou manter por décadas com histórias de parceria estratégica evaporou em segundos no momento de crise. A traição nas linhas de frente agora é impossível de esconder. Os chamados aliados estão preocupados em lançar Teherã no fogo e proteger seus próprios cofres e recursos humanos críticos. O movimento da Rússia é uma traição a sangue frio que mina fundamentalmente as alegações de aliança de longo prazo e torna inválidas as doutrinas militares. Durante meses, o Irã forneceu a Moscou milhares de drones Shahed e mísseis balísticos, arriscando sua própria segurança nacional para alimentar a máquina de guerra russa. Mas quando a situação se inverteu, a resposta de Moscou foi apenas palavras vazias ecoando nos salões diplomáticos. Nenhuma medida concreta foi tomada para proteger o regime. Sistemas de defesa aérea para proteger os céus não foram ativados. Militarmente, eles apenas compartilharam inteligência inadequada e atrasada. E agora, na fase mais crítica, a traição econômica e logística está em jogo. De acordo com um relatório de 9 de março do The Moscow Times, detalhes refletidos em declarações do CEO da Rosatom, Alexei Likachev, revelam a seriedade da operação. Conforme declarado, 94 funcionários seniores foram transportados através da fronteira em voos especiais, enquanto 200 dos 639 cidadãos russos restantes foram transportados em ônibus escurecidos durante breves intervalos quando a probabilidade de bombardeio diminuía. Esta operação de evacuação, aprovada pessoalmente por Putin, faz mais do que apenas salvar vidas.
Ela também levou à suspensão indefinida de novos projetos de reatores nucleares que estavam em construção desde 2017 em meio a uma grande campanha de propaganda. A Rússia parece ter abandonado seu investimento nuclear de bilhões de dólares que durou décadas, considerando-o indigno de proteção. Por outro lado, a ação da China tornou a situação muito mais complicada. A embaixada chinesa evacuou imediatamente 791 pessoas críticas via Azerbaijão na primeira etapa, enquanto planos de ação de emergência semelhantes foram implementados para os milhares de especialistas deixados para trás. No papel, o número de cidadãos chineses no Irã é estimado entre 5.000 e 9.000. Esse número pode parecer uma pequena minoria para uma população tão grande. No entanto, isso é um enorme erro estratégico porque esses cidadãos chineses são o núcleo intelectual que gerencia as linhas vitais do Irã. Eles são técnicos de refinarias, operadores que gerenciam portos de águas profundas, especialistas em sinalização de redes ferroviárias e gerentes-chave dos famosos projetos do Cinturão e Rota. Quando esse grupo de especialistas deixa o país, restam apenas pilhas de ferro e concreto inúteis. O regime iraniano deve enfrentar a realidade de que seus aliados não apenas drenaram o país fisicamente, mas também sistematicamente. A retirada russa, em particular, representa um grande golpe para a usina nuclear de Bushehr. A energia nuclear é uma área demasiado complexa e perigosa para ser gerida por técnicos locais, usando métodos de tentativa e erro. Com a saída dos especialistas russos, a manutenção periódica de segurança na usina, a calibração digital dos sistemas de resfriamento e a gestão das barras de combustível estão agora em grande risco. Além disso, a construção das unidades 2 e 3, que teria dobrado a capacidade da usina, foi abruptamente interrompida. A retirada da expertise russa tem o potencial de causar uma queda massiva de 10 a 15% na produção nacional de energia do Irã. O mergulho permanente na escuridão de regiões industriais e grandes cidades já lutando com apagões crônicos é a faísca mais forte que levará a agitação civil às ruas. O colapso sistêmico não se limita aos reatores nucleares. As redes de logística e comércio, que são vitais para o país, também se tornaram disfuncionais da noite para o dia devido à sua dependência de expertise estrangeira. Os projetos do Corredor de Transporte Internacional Norte-Sul, que conectariam o Irã à Europa via Rússia, sofreram um golpe severo. A saída dos engenheiros da linha ferroviária de Rasht a Astara, que estava sendo implementada com um empréstimo de $1,5 bilhão da Rússia, deixou essa grande visão enferrujando no meio do deserto. Além disso, a retirada simultânea de especialistas em logística russos e operadores chineses que trabalhavam nos portos de Bandar Abbas, Bushehr e no estratégico Chabahar desencadeou um ataque cardíaco operacional na infraestrutura do Irã em questão de segundos, porque tudo nesses portos de águas profundas estava nas mãos desses engenheiros estrangeiros. No momento em que os operadores se retiraram, os sistemas de automação digital nos portos colapsaram e os enormes guindastes de carga pararam. Os portos ficaram instantaneamente paralisados. Petroleiros e navios de carga ficaram à deriva no mar aberto. Os números de exportação despencaram para zero. A economia do Irã, já lutando sob sanções internacionais, está literalmente destruída. Além de toda essa devastação econômica e logística, há uma dimensão de xadrez muito mais sombria que diz respeito aos equilíbrios geopolíticos globais. Por anos, aqueles centenas de especialistas russos e chineses na usina de Bushehr e nos portos estratégicos serviram como um sistema de defesa aérea vivo não oficial, mas o mais poderoso do mundo para o Irã. Quando os Estados Unidos ou Israel planejavam uma possível operação contra o Irã, hesitavam em atacar funcionários estatais russos ou chineses nas instalações-alvo, temendo o risco de arrastar diretamente Moscou e Pequim para a guerra. As ordens de evacuação de emergência emitidas por Vladimir Putin e Xi Jinping destruíram esse escudo vivo invisível em um instante. Agora, não há mais estrangeiros para proteger nessas instalações. Esta ação deixou a infraestrutura mais crítica do Irã completamente exposta e indefesa contra ataques aéreos externos. No início do vídeo, mencionamos que a China imediatamente se voltou para o petróleo russo após abandonar o Irã. Por trás dessa imagem está o exemplo mais duro e implacável de canibalismo geoeconômico. Citando as crescentes tensões geopolíticas entre Washington e Teherã e a necessidade de garantir a estabilidade do fornecimento em seu próprio mercado interno, a administração de Pequim reduziu suas compras de petróleo do Irã para 1.030.000 barris por dia. Isso representa um corte súbito e maciço de aproximadamente 220.000 barris por dia. Então, para quem a China, constantemente faminta por energia para alimentar sua enorme indústria, recorreu para preencher essa lacuna?
É precisamente aqui que a Rússia, o outro ator na grande traição, entra em cena. A China imediatamente mudou seu curso para Moscou, aumentando suas importações de petróleo russo para um nível recorde de 2.070.000 barris por dia. Esta situação é um exemplo tremendo de oportunismo, mostrando como o conceito de aliança estratégica evapora facilmente diante dos interesses. O detalhe mais crítico é este: o governo iraniano praticamente implorou a China, oferecendo um desconto massivo de 16%, muito além das normas do mercado global, para salvar seu navio afundando e converter seu petróleo em dinheiro. No entanto, Pequim friamente virou as costas para essa oferta. Para a China, o petróleo iraniano já não é mais uma vantagem barata. Devido às sanções dos Estados Unidos e às tensões militares na região, tornou-se um fardo arriscado de transportar. Por outro lado, a postura de Vladimir Putin diante desta situação é o auge da astúcia geopolítica. Enquanto Moscou continua suas declarações de apoio a Teherã, nos bastidores, está rapidamente incorporando a fatia de mercado perdida do Irã em seu próprio mercado, usando o petróleo extra que vende para a China para tapar o buraco econômico criado pelas sanções ocidentais contra si mesmo. À medida que a economia iraniana sangra um pouco mais a cada barril de petróleo que não consegue vender e se aproxima do colapso, seu aliado Putin esfrega as mãos, enchendo seu cofre de guerra. Aliados fugindo silenciosamente, portos massivos parados e o sangue vital do petróleo incapaz de ser vendido. Todos esses são pedaços do fiasco no mundo exterior. Então, qual é o contraponto desse isolamento massivo e destruição econômica nas dinâmicas internas do Irã? A imagem é uma rua sem saída, completamente negra para o regime. O povo iraniano há muito tempo luta com uma espiral destrutiva de hiperinflação, uma moeda desvalorizada e pesadas sanções internacionais. Com a renda mensal média de um funcionário público ou trabalhador reduzida a 200 a 300 dólares, até mesmo encher a cesta de compras de uma família comum se tornou um milagre. A subida imparável dos preços dos alimentos e a escassez de combustível que os potenciais gargalos logísticos trarão estão aumentando as tensões nas ruas um pouco mais a cada dia. No entanto, o que realmente faz os tomadores de decisão suarem não é a insatisfação dos cidadãos comuns. A situação enfrentada pelas Forças Armadas, pela Guarda Revolucionária e pela milícia Basij, que controlam as ruas e são o único pilar que sustenta o regime, é um verdadeiro pesadelo. Quando o fluxo vital de dinheiro da China é cortado e as receitas do petróleo despencam, o regime não conseguirá pagar os salários deste enorme aparato militar. A história mostrou repetidamente que não importa quão forte seja a ideologia, uma estrutura militar que não é alimentada e não pode sustentar suas famílias pode muito rapidamente perder sua lealdade. O regime deve temer o risco de uma guerra civil ou levante criado por grupos armados reclamando por não estarem sendo pagos, em vez de aeronaves inimigas de fora. O pânico reside precisamente aqui, na possibilidade de o monopólio do poder ser quebrado. A administração de Teherã, que por anos acreditou ter construído um bloco invencível contra o Ocidente, recebeu o verdadeiro golpe das capitais em que confiava, Moscou e Pequim. O sonho de um chamado mundo multipolar terminou de forma devastadora nas malas dos engenheiros que fugiam pelo portão de fronteira de Astara. À medida que as instalações nucleares do Irã ficaram silenciosas e seus portos foram deixados para enferrujar, a capacidade do regime de sobreviver colapsou completamente. Hoje o Irã está sendo minado internamente, não pelos mísseis de seus inimigos, mas pela traição fria e calculada de seus aliados. O mito de que nada nos acontecerá se foi. Ninguém está seguro naquela região mais, e todas as pontes para o retorno foram queimadas. O conto de fadas da estabilidade acabou. O grande desmoronamento começou oficialmente. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter atualizado sobre novos vídeos e análises aprofundadas, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Fique com a PPR Global na busca pela verdade. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.